nosso querido diácono Tiago Soares, com toda a liberdade de ministrar a palavra de Deus nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Cumprimento mais uma vez os amados irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Mais uma vez é motivo de grande alegria estar participando do culto aqui no nosso templo central, aqui na cidade de Patos. Mais uma vez eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, você que chegou agora a nossa live, você que chegou já depois da leitura da palavra de Deus. A leitura na qual fizemos está contida no livro do profeta Abacuque, capítulo de número 1, versículos de número 1, 2 e 3. Livro do profeta Abacuque, capítulo de número 1, versículos de número 1, 2 e 3, que diz assim: O peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor? Clamarei eu e tu não me escutarás. Gritarei, violência, e não me salvarás. Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. E há quem suscite a contenda e o litígio. Amém, amados irmãos? Amados e queridos irmãos, você que nos assiste aí na sua casa, o livro do profeta Abacuque é aquele chamado de profeta, é um daqueles 12 profetas chamado de profeta menores. Não por ser menor em estatura, não por ser menor em importância, mas simplesmente pela quantidade menor de conteúdo literário. Somente por isso recebe esse título alguns desses profetas que são assim intitulados profetas menores. Sendo esse livro que traz para nós uma mensagem encorajadora e fortalecedora para momentos de crise. É um livro que vai trazer para os servos de Deus sustentação em tempos de dificuldade, em tempos de tribulação. Um profeta que não se tem muita informação a respeito dele. Não há informação sobre a sua ascendência, muito menos sobre a sua tribo, e nem mesmo as circunstâncias da sua morte. Todavia, é um profeta que tinha uma intimidade tão grande com Deus, que no momento que ele orava, no momento que ele conversava com Deus, ele recebia da parte de Deus uma resposta. E aqui nós tiramos a primeira lição para a ministração desta noite. Muitas das vezes nós podemos não ter a influência que desejávamos ter em meio à sociedade. Muitas das vezes somos uma pessoa talvez esquecida pelos demais. Todavia, se tivermos uma intimidade com Deus, quando nós dobramos os nossos joelhos, existe um Deus no céu que ouve as nossas orações. E no momento oportuno, Ele responde de acordo com a sua vontade. Ele pode não ter sido apresentado para nós, leitores, mas nos céus, eles sabiam exatamente quem era o profeta Abacuque. O livro do profeta Abacuque, ele já começa em um diálogo com Deus. Ele questiona a Deus sobre a injustiça que havia entre o seu próprio povo. E não somente isso, Abacuque também questiona a demora de Deus em agir. Abacuque questiona a demora de Deus em entrar com providência em meio àquele momento tão conturbado na qual o povo estava vivendo. E a oração do profeta Abacuque
muitas das vezes parece também com a nossa oração quando nós estamos passando por momentos desesperadores. Quando os questionamentos vêm à nossa mente, quando o questionamento bate ao nosso coração, e muitas das vezes nós olhamos para as circunstâncias que nos rodeiam e nós paramos e pensamos: Deus, por que o Senhor não age? Nós olhamos para a dificuldade, nós olhamos para tudo aquilo que nos aflige e dizemos: Deus, por que parece que o Senhor não leva em consideração o momento de sofrimento na qual eu estou vivendo? Era essa a oração do profeta Abacuque. E muitas das vezes, essa também é a nossa oração. Muitas das vezes questionamos a Deus a sua inatividade. O porquê Deus não entra com providência no momento que nós esperávamos. Mas a palavra de Deus nos ensina algo maravilhoso. Quando vai dizer para nós que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. São todas as coisas, até mesmo aquelas que aos nossos olhos não parecem ser tão agradáveis. Muitas das vezes aquelas circunstâncias que nós acreditávamos que talvez não fosse necessário nós enfrentarmos, mas quando agora nós chegamos do outro lado e nós olhamos para trás, quando agora nós conseguimos ver o quadro completo, a gente olha para aquela circunstância e pensa: realmente era necessário que eu tivesse passado por isso. Realmente foi necessário que essa circunstância, que essa adversidade viesse sobre a minha vida, para que eu pudesse tirar ali lições e para que eu pudesse ter uma vida cada vez melhor. Muitas circunstâncias da vida que muitas das vezes é desagradável para nós no momento na qual nós estamos passando, posteriormente vai ser algo que vai impulsionar a nossa vida. Vai ser algo que nós seremos capazes de ajudar a outras pessoas que passam por situações talvez igual ou parecida com a nossa. Mas tudo está cooperando para o bem daqueles que amam a Deus. Abacuque e o povo de Judá estavam sofrendo com as políticas opressivas de Jeoaquim, que reinava naquele tempo. E Deus não responde de imediato o profeta Abacuque. Mas isso não significa que Deus não o havia ouvido. Temos também o exemplo de Daniel, que orou a Deus por vários dias e a resposta já havia sido enviada. Quantas das vezes oramos e questionamos o porquê Deus não nos responde? Talvez a resposta já tenha saído do céu para o nosso coração. Talvez não estamos tendo sensibilidade espiritual o suficiente para compreender que é Deus que está falando conosco. Porque muitas das vezes Deus está falando, mas nós agora com o coração endurecido, talvez por causa das circunstâncias difíceis que nos rodeiam, não temos sensibilidade para entender que é Deus que está falando conosco. Muitas das vezes Deus não fala conosco através da tempestade. Muitas das vezes Deus não fala conosco através do redemoinho, não fala conosco com algo que vai chamar a nossa atenção. Muitas das vezes a resposta de Deus vem como uma brisa suave. E precisamos ter sensibilidade espiritual suficiente para entender que nem todas as vezes Ele vem com fogo, que nem todas as vezes Ele vem com dilúvio, que nem todas as vezes Ele vem com algo extraordinário. Às vezes é com algo simples, como a brisa que bate no nosso rosto. Pode ser a resposta de Deus vindo para o nosso coração. Muitas das vezes são coisas que aos nossos olhos são simplórias, mas é a resposta do divino para o nosso coração. Deus não ter lhe respondido não significa que Ele não ouviu a sua oração. Em todas as coisas nós somos mais que vencedores, é o que a palavra de Deus nos diz, por aquele que nos amou. Não é em nós mesmos, não é em nossa própria força. O profeta Abacuque sozinho não conseguia vencer aquelas circunstâncias. Mas agora, por causa do amor poderoso de Deus, por causa da força que Deus agora lhe concede, ele consegue ver que existe ainda uma esperança.
E nós precisamos ter por certo que nem a pandemia, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não é a circunstância que vai dizer para nós se Deus nos ama muito ou pouco. A prova maior de seu amor foi dada há mais de 2000 anos atrás, quando o Filho perfeito de Deus, o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo, foi crucificado no alto da cruz. E através daquele ato de amor, agora toda a humanidade teve uma oportunidade de escapar da condenação eterna. Todos nós caminhávamos a passos largos para um abismo. Nós éramos um rebanho só de condenados, partindo para uma condenação certa. Todavia, Deus agora providenciou para nós um meio de escaparmos da condenação que era certa por causa de nossos pecados. E vindo agora Jesus Cristo, o Cordeiro perfeito de Deus, sofre o castigo que era necessário ser pago pelos pecados que nós cometemos. E aquele que viveu uma vida inteira em completa perfeição, sofreu até a morte e morte de cruz, para que eu e você tivéssemos vida, para que eu e você tivéssemos esperança, para que eu e você tivéssemos uma chance de escaparmos da condenação eterna. E Deus agora responde ao profeta Abacuque. Talvez a resposta de Deus para o profeta não foi aquela que ele esperava. O profeta agora recebe a resposta de Deus, só que a resposta é a seguinte: que Deus agora vai punir o povo. A resposta de Deus é que Deus vai punir o povo. E essa punição virá por meio dos caldeus. Deus diz que vai levantar uma nação. Só que não era uma nação comum. Era uma nação extremamente arrogante. Era um povo extremamente poderoso para ser o instrumento da justiça de Deus contra o seu povo. E aqui nós destacamos outro ponto. Deus, Ele é amor, mas Ele também é justiça. Nós servimos a um Deus benigno, mas que não tem o culpado por inocente. Nós não podemos aqui querer distorcer a palavra de Deus. Nós não podemos diluir o evangelho para que você possa aceitá-lo de uma maneira mais fácil. Mas a verdade é essa. A mesma Bíblia que diz que Deus é amor, também diz que Deus é justiça. A mesma Bíblia que diz que Deus é de paz, também diz que Ele é general de guerra. E quando Ele entra numa batalha, Ele entra para vencer. Não existe nada nem ninguém capaz de sequer desafiar o Deus a quem nós servimos. Não existe um inimigo capaz de desafiá-lo. Ao contrário disso, o inimigo de nossas almas não passa de um derrotado diante de Deus. Não precisa sequer que o Eterno se levante do trono para destruí-lo. É tanto que a narrativa de Apocalipse vai dizer que Deus envia apenas um anjo. Deus não precisa se levantar do trono. Deus não precisa mover um dedo, mas Ele envia apenas um anjo com uma grande cadeia na mão. E esse anjo vai e aprisiona o dragão, aprisiona a serpente. Porque o Deus a quem nós servimos, Ele é todo poderoso. Não existe nenhum desvio no seu caráter, nem na sua conduta. Como diz Tiago em sua carta, nele não existe sombra nenhuma de variação. Ele é completamente perfeito, Ele é completamente poderoso. E quando Ele entra em ação, não há quem possa impedir o agir de Deus. Seja no âmbito da justiça contra o ser humano, ou seja no âmbito do amor para resgatar a humanidade. Quando Deus entra em ação, nada e nem ninguém pode impedir o seu trabalhar. Interessante é que, nesse momento na qual nós estamos vivendo, nós vemos pessoas que tentam caricaturar o nosso Deus.
Existem pessoas que tentam desenhar um Deus para as pessoas como se fosse um bom velhinho, aquele que vai passar a mão na cabeça de todo mundo e não vai punir ninguém. Só que essa não é a verdade. A verdade é que Jesus Cristo, enquanto esteve entre nós, foi quem mais falou de juízo, foi quem mais falou de inferno. Porque Jesus sabia que existia uma condenação para aqueles que não andassem de acordo com a vontade de Deus. Não porque Deus é mau, não porque Deus é um sádico, mas ao contrário, é porque a sua justiça, ela é implacável. É porque a justiça de Deus é reta, é porque a justiça de Deus é perfeita. E aqui a gente vê o exemplo, mesmo sendo o seu povo, mesmo sendo o povo chamado, mesmo sendo o povo da aliança, não foi poupado da justiça de Deus. O Deus a quem servimos, Ele é um Deus poderoso, e nós não podemos brincar com esse Deus. O Deus a quem nós servimos não é um velhinho, mas Ele é o leão da tribo de Judá. Quando Ele se levanta do trono, meu amigo, abala céu, abala terra, abala mar. A terra sai da sua órbita se Deus se levantar do seu trono. É tanto que no momento na qual Jesus estava no alto da cruz, e agora Ele diz: Deus meu, por que me abandonaste? E entrega o seu espírito, e o coração de Deus agora se comove. O céu agora não dá mais a sua luz, a terra agora se estremece, o sepulcro se abre, e aqueles que estavam mortos, os santos que haviam sido mortos, agora se levantam dos seus túmulos e entram na cidade santa. Porque quando Deus se levanta, algo extraordinário acontece. Como outros gigantes da fé, o profeta Abacuque também tenta entender os planos incompreensíveis de Deus aos nossos olhos. Mas precisamos ter em mente que o que acontece agora nós não entendemos, mas no final nós poderemos ver claramente e diremos com a maior certeza do mundo: o Deus a quem eu sirvo, Ele é fiel. O Deus a quem eu sirvo, Ele realmente cuidou de mim. O Deus a quem eu sirvo realmente não me deixou só. Porque se fosse eu sozinho naquela circunstância, talvez eu tivesse perecido. Se fosse apenas a minha própria força, se fosse apenas a minha própria capacidade, eu teria sucumbido. Mas ainda que eu não percebesse, o Deus Todo-Poderoso estava me sustentando com a sua mão poderosa. O Deus Todo-Poderoso agora estava me guiando, estava me conduzindo. E ainda que em meio à tempestade eu viesse afundar, Ele segurou na minha mão e me ergueu, e me levou em segurança para o barco. Porque Deus não permite que aqueles que são fiéis venham a perecer. Somente dentro da sua vontade é que todas as coisas acontecem. E ainda que você não entenda hoje, porque Deus te levou por esse caminho, talvez hoje você não compreenda o porquê a sua vida está se processando desta maneira. Talvez de uma maneira que você não esperava, talvez de uma maneira que talvez você não desejasse que fosse assim. Mas saiba que Deus te planta aonde Ele sabe que você vai frutificar. É assim que diz o salmista no Salmo 1. Após ele dizer que bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém em caminho de pecadores, nem se assenta em roda de escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Ele vai dizer que este será como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Aquele que é fiel, Deus planta exatamente no lugar aonde ele vai florescer.
Talvez você não entenda porque você está nessa terra, que aos seus olhos pareça estéril, mas talvez você esteja sendo uma árvore frondosa, que está dando sombra para aqueles que vão passando. Talvez você esteja dando frutos, que está alimentando pessoas que estão passando por esse caminho. Tudo que acontece na vida dos servos de Deus tem um propósito, tem um projeto arquitetado por Deus, e esse projeto é perfeito. Ele só nos planta aonde Ele sabe que nós vamos florescer. Talvez o tempo de florescer ainda não chegou. Talvez você ainda seja uma árvore pequena. Espero que entenda a metáfora que eu estou falando aqui. Talvez você ainda esteja em desenvolvimento. Mas esse é o lugar propício para você crescer. Talvez agora pareça que o sol é forte demais. Parece que os pássaros agora vão destruir você que ainda é uma árvore pequena. Mas Deus está cuidando, porque Ele é o todo-poderoso agricultor. Ele é aquele aonde nós fomos enxertados. Ele é a videira verdadeira. E nós somos apenas um jambuzeiro bravo, que fomos enxertados nessa videira por graça e misericórdia dele. E quando agora nós nos alimentarmos da videira, agora nós iremos produzir frutos. Nós iremos produzir frutos, e frutos dignos de arrependimento. Aguarde o tempo de florescer vai chegar na sua vida. A resposta de Deus para o profeta Abacuque foi por intermédio de uma visão. Visão essa que apontava o cumprimento do propósito de Deus no tempo estabelecido pelo próprio Deus. E Deus disse que eles terão que esperar, porque ainda estava para se cumprir o tempo. Nós, enquanto seres humanos, somos muito imediatistas. E parece que essa pandemia veio para dar a cada um de nós um pouco de paciência. Quem era que tinha paciência de estar na fila de um banco esperando? Na fila de um supermercado? Hoje, a fila do supermercado é imensa. E você não vê ninguém apressado para ir embora. Está todo mundo conversando. Pelo menos é o que eu vejo. Você vai numa loja que vende capinha de celular e a fila está enorme na porta. As pessoas não estão nem aí em esperar na fila. São produtos supérfluos que podem esperar, mas as pessoas ficam ali na fila tranquilamente. Coisas que não acontecia em outros tempos. Eu trabalho no comércio, eu sei como é. A pessoa chega, faz o pedido, já quer que a mercadoria esteja pronta e você esteja com o troco na mão. Mas parece que as coisas estão mudando. As circunstâncias da vida, nós precisamos agora tirar lições para aplicar no nosso cotidiano. É aquela famosa metáfora: se a vida te dá limões, você vai e faz uma limonada. Se a vida nos permitiu passar por essas circunstâncias, se Deus nos permitiu passar por essa circunstância, nós precisamos tirar o melhor dela para a nossa vida. Talvez seja o tempo que nós temos em casa, que outrora não tínhamos. Podemos agora aproveitá-lo da melhor maneira possível. Podemos aproveitar para melhorar o nosso relacionamento com Deus, para se aprofundar nas Escrituras Sagradas. Precisamos tirar o melhor desse tempo na qual nós estamos vivendo. Não somente reclamar, não ficar apavorado, mas olhar para o redor e viver da maneira que Jesus vivia. O que Jesus faria se estivesse no nosso lugar? E a visão de Deus para o profeta Abacuque agora vem como uma resposta.
E talvez não fosse a resposta que o profeta Abacuque esperava. Com certeza não era. Um povo desprovido da graça. Um povo fora da aliança. Um povo cruel que, quando invadia outros povos, estuprava as mulheres, matava velhos e crianças. Aqueles que eram fortes eram colocados como escravos. Agora um povo ainda pior do que eles foi enviado por Deus para ser o açoite. A resposta talvez abalou Abacuque mais do que o silêncio de Deus. Mas a resposta de Deus é sempre a melhor para a nossa vida. Quando Abacuque entende que isso ia acontecer, ele agora entra em um diálogo com Deus novamente. Abacuque agora começa a conversar com Deus novamente, porque os caldeus agora seriam levantados para castigar o povo. E Abacuque agora, no capítulo 2, e versículo 4 vai dizer: eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Aquilo que veio a ser um dos versículos que simbolizou a reforma, já havia sido dita há muitos e muitos anos atrás, desde o Antigo Testamento. O justo viverá da fé. Não importa a circunstância, não importa que os inimigos estão marchando contra nós, não importa que o inimigo é muito poderoso, não importa que o inimigo é extremamente cruel, que o inimigo é truculento, que se levanta contra nós, nós temos a certeza de uma coisa: o justo vive pela fé e não pela vista. O justo não vive simplesmente por aquilo que ele enxerga com seus olhos carnais, mas pela fé ele tem uma certeza de uma coisa: olha, a circunstância está difícil, o povo agora está cercado, mas se Deus abrir os olhos, nós agora podemos ver miríades e miríades de anjos que estão esperando tão somente a ordem de Deus para batalhar em nosso favor. Talvez o inimigo seja grande, a nação seja poderosa demais, mas se Deus quiser, basta tão somente uma ordem, basta tão somente um anjo, para que ele possa fazer o inacreditável, o incompreensível acontecer nas nossas vidas. E quando Abacuque entende isso, quando Abacuque compreende que o Deus a quem ele serve é todo poderoso, e que não veio somente para destruir o povo, mas Deus também viria como um resgate para o seu povo. Deus permite que a punição venha, todavia Deus não permite a aniquilação do seu povo, de maneira alguma, porque existem remanescentes fiéis. Então o profeta Abacuque começa a orar. Então o profeta Abacuque começa a conversar com Deus, e ele vai dizer: Senhor, ouve a minha oração. Senhor, ouve a minha voz e aviva, Senhor, a tua obra. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da tua misericórdia. Ainda que Deus esteja irado conosco, Ele não se esquece jamais o quanto Ele é misericordioso. E no momento que nós agora estamos com o coração contrito, a partir do momento que nós estamos com o coração quebrantado, Deus agora entra com providência e nos livra daquele mal. Deus agora entra com providência e nós nos lembramos: Senhor, as suas misericórdias realmente é a causa de nós não sermos consumidos. As suas misericórdias, Senhor, elas se renovam a cada manhã. Ainda que eu não mereça, ainda que eu não seja digno, a graça do Senhor nos alcança. O favor imerecido, aquilo que nós não éramos dignos, agora nos foi entregue
entregue pela bondade de Deus. Quem cuida dos fiéis é Deus. Quem é fiel não fica desamparado, porque nós temos um Pai que corrige, mas que ama e que abraça todo aquele que Ele tem por filho. Não temos um bobão, mas nós temos um Pai que quando é necessário Ele corrige. Mas também tem um Pai amoroso que abraça, e que no momento que nós tropeçamos, Ele agora nos toma pela mão, e agora nos dá força para que nós possamos nos levantar, para que nós possamos ficar de pé. E só estamos vivos hoje por causa da graça e da misericórdia de Deus. Só somos perdoados por causa da graça. Tudo vem por causa da graça divina. Servimos a um Deus que se ira, mas que não resiste a um coração contrito e quebrantado. Abacuque não pede para Deus não punir Judá. Interessante isso. Mas ele pede um avivamento. Ele pede um avivamento espiritual para aquele povo. E quando falamos de avivamento aqui, não é somente barulho, mas avivamento é mudança de vida. Os grandes avivamentos da história que aconteceram influenciaram não somente as igrejas, mas as cidades na qual elas se encontravam. Influenciaram os países na qual essas igrejas estavam inseridas. Porque avivamento é mudança de vida. É algo que vem de dentro para fora. É algo que nós agora começamos a influenciar as pessoas. Avivamento é o patrão incrédulo perguntar se você é crente, e você com toda certeza, com todo vigor e com toda força dizer: graças a Deus por isso. Avivamento é a sua vizinha olhar para você e perguntar: mas mulher, você vai todo dia para a igreja? Se eu vou para a honra e para a glória do Senhor Jesus Cristo, porque lá é o lugar aonde eu desejo estar. Avivamento verdadeiro é o jovem chegar na escola e o professor talvez até olhar para você e dizer: olha, você professa essa fé imaginária? Talvez imaginário seja você, professor, mas o Deus a quem eu sirvo, Ele é verdadeiro. O Deus a quem eu sirvo, Ele é poderoso, Ele é inatingível, Ele é inalcançável, Ele é incompreensível com a mente humana. As nossas capacidades cognitivas jamais serão capazes de abarcar o tamanho do Deus a quem nós servimos. Mas agora, quando Abacuque entende tudo aquilo que aconteceria, quando ele entende quem é o Deus a quem ele serve, então ele começa a dizer, no versículo de número 4, o seu resplendor é como a luz, raios brilhantes saem das tuas mãos, e ali estava o esconderijo da tua força. Abacuque agora começa a oração de agradecimento, agora não mais uma oração de tristeza, mas Abacuque agora, em meio àquela situação difícil, em meio àquela situação conturbada, ele agora começa a dizer: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja frutos na vide, ainda que o produto da oliveira minta, e que nos campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas malhadas sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação, eu exultarei no Deus a quem eu sirvo, no Deus em quem eu depositei a minha confiança. E o Senhor Jeová, Ele é a minha força, e Ele fará os meus pés como da corça, e me fará andar sobre as minhas alturas. Quando Abacuque entende, quando Abacuque olha para o contexto geral, ele agora deixa aquele desespero de lado. Ele esquece que são os caldeus que vão vir contra ele, mas ele agora olha para o Deus a quem ele serve e diz assim: olha,
ainda que todas as circunstâncias sejam contrárias, a minha confiança está posta em ti. Ainda que o momento seja difícil, ainda que a situação não é fácil, coloque em Deus a sua confiança. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a vida da sua família, em nome de Jesus.